Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar um pouco aqui sobre paternidade. Estamos numa série falando sobre paternidade vinda de Deus. E aqui vamos falar sobre a paternidade na família. A paternidade como pai, a paternidade como filho, como esposo, mãe, esposa, filha. E vamos tentar trazer aqui as informações necessárias para que a gente possa realmente reconhecer a paternidade de Deus nas nossas vidas e consequentemente passar para os nossos filhos, para as nossas esposas ou para as esposas para os maridos, de forma que a gente consiga viver os princípios de Deus nas nossas vidas. Vamos falar um pouco sobre a paternidade como filho. Lá em Efésios 6 diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo que corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui nós vemos o honrar pai e mãe, Infelizmente hoje nós temos uma dificuldade muito grande da juventude querer obedecer, querer honrar o pai e a mãe. Só que isso é muito triste, porque no futuro vai haver consequências. No futuro vai acabar que ele não vai conseguir ser um bom pai, às vezes não vai ter um relacionamento ideal com a sua esposa, devido a não cumprir esse princípio básico. Nós como filhos, nós devemos obedecer aquele a quem nos ordena, aquele a quem nos dá ordem. Aqui na terra, no caso, o nosso pai terreno, e no céu, o nosso pai celestial, que é a pessoa que vai trazer a direção, é a pessoa que vai nos ensinar, que vai nos discipular, que vai fazer com que nós possamos ser homens ou mulheres de respeito, pessoas honradas, pessoas onde os outros possam enxergar a presença de Deus real nas nossas vidas, não apenas no falar, mas principalmente no exemplo. Isso não se trata de um pedido, mas sim de uma ordem. Se nós pudéssemos praticar ela verdadeiramente, consequentemente teríamos uma geração melhor no futuro. Temos também a situação de como pai e marido. Lá em Mateus 19:5 diz o seguinte: e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem, quando ele decide casar, quando ele decide ter uma família, ele tem que entender que ele vai ter que obedecer vários princípios. E um dos principais é exatamente propor à sua esposa tudo o que a família dela propunha, Então o homem ele vai ser responsável por manter aquela família, aquela mulher, os filhos que vêm posteriormente, com amor, com zelo, com carinho, É a pessoa no qual vai ter que prover o sustento, é a pessoa que vai ter que proteger aquela família. Ele é a estrutura, uma das estruturas, um dos pilares principais daquela casa. E ele tem que fazer isso acontecer. Ele vai ser um termostato espiritual. Se ele estiver ruim, se ele estiver abalado, se ele estiver desestruturado, consequentemente a família também vai estar desestruturada, Então isso é um fator muito importante também, que infelizmente as pessoas hoje, não, eu vou casar, se não der certo separa, e aí destrói um sentimento, destrói uma família, constrói várias inimizades. Isso é inadmissível. Nós como cristãos verdadeiros temos que entender que o casamento é um só, que o pai, ele é pai daquela família, ele é marido daquela mulher, e não com possibilidade de ter outros relacionamentos. Agora vamos falar um pouco sobre a mãe, a esposa. Lá em 1 Pedro 3:1-6 diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês,
A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Aqui nós vemos o papel principal da esposa. A esposa, ela é a segunda pessoa da família, né? O marido é o cabeça e ela é sujeita ao marido. Entretanto, não é que ela seja abaixo, não. A esposa, ela caminha junto, ela caminha ao lado do marido, mas a palavra final é do marido. Ela tem que entender, ela tem que compreender o papel dela, que é o quê? É ser uma pessoa zelosa, cuidadosa com a família. É cuidar do marido, é cuidar dos filhos, cuidar da sua casa. A preocupação da mulher não é no prover, não é no sustentar, não é no se preocupar se vai faltar algo. Essa preocupação, ela tem que ser do marido, ela tem que ser do esposo. A mulher, ela tem que tratar o amor, ela tem que cuidar do carinho, ela tem que cuidar para que os filhos tenham o carinho necessário, o marido tenha o carinho necessário, para que cada um faça o seu papel. A mulher, ela oferece cuidado, a mulher, ela oferece atenção, a mulher é aquela pessoa que tem realmente o colo para dar o afago necessário. Então nós vemos, né, nesse pequeno vídeo, que cada um tem sua função. O filho com seu papel, o homem, o pai, o esposo com seu papel, e a mulher, seja a mãe, a esposa, né, com o papel. Se cada um cumprir o seu papel segundo a Bíblia, nada vai sair pesado. Infelizmente hoje nós temos inversões de valores, filhos desobedecendo pai e mãe, pais que não são homens, que não no sentido de sustentar a sua casa, né, de fazer as obrigações necessárias, e mulheres assumindo o papel do marido, sustentando a sua casa. Isso é o que a gente chama na Bíblia de julgo desigual, né, de cumprir um papel que não é seu. Se cada um cumprir o seu papel, não vamos ter problema. Agora, se continuar essa inversão de valores, nós vamos estar vendo aí depressões, nós vamos estar vendo brigas, confusões e famílias totalmente desestruturadas. Então você cumpra o seu papel, que tudo irá bem. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe cada um.